O Necrotério. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Verus Horror. E essa história chegou até nós por meio de um amigo que conheceu o canal. Vamos para o relato. Eu estava desempregado há algumas semanas. Sempre fui bom de serviço e também sempre tive sorte. Então sabia que logo iria aparecer algum trabalho para mim. E assim é o que aconteceu. Um amigo meu me indicou para um serviço de vigia noturno em um hospital da região. Eu já havia trabalhado de vigia antes, então para mim achei que seria tranquilo. Chegando no primeiro dia, conheci os outros dois vigias do local, e um deles falou para mim: Novato, você vai ficar nas suas primeiras semanas na prova, hein? Em tom de risada. Não entendi muito bem e também não liguei para ele. O outro vigia disse para mim: Sem brincadeiras, sua parte é do necrotério. Vamos lá para eu te mostrar. Então, da sala de serviços fomos para fora. O necrotério ficava do lado de fora do hospital, na parte de trás do estacionamento, em um caminho com uma pequena descida que acabava nessa sala, que era a entrada do necrotério. Já era à noite. O local tinha poucos carros e era mal iluminado também. Mas não me preocupei e perguntei onde eu iria ficar. Ele me mostrou a cabine que eu ficaria. Ela era bem de frente para o necrotério, bem de frente para a porta, né, no caso. E também dava para ver o acesso do estacionamento do hospital. Nela tinha uma cadeira, uma televisão velha e um computador com um sistema de câmeras para o trabalho. Na primeira madrugada foi tranquilo. Tive a impressão de ver alguém correndo em um dos cantos do estacionamento. Fui ver e não tinha ninguém. Achei estranho, mas deixei para lá. A noite demorou para passar, por conta de não ter muito o que fazer, a não ser vigiar, que era a minha função. Logo a manhã chegou e na noite do dia seguinte lá estava eu novamente. Um dos vigias me perguntou se tinha sido tudo tranquilo ontem. Eu disse que sim. Falei para ele a pessoa que eu vi correndo e ele disse que é normal esse tipo de coisa por ali e que era para mim se acostumar. Ainda mais nesse estacionamento perto do necrotério. Achei estranho e preferi não comentar sobre o assunto. Na madrugada, vi enfermeiros levando um corpo para o necrotério. Depois que eles deixaram o corpo lá e foram embora, tudo voltou novamente ao silêncio. E novamente eu tive a impressão de ver alguém correndo no local. Dessa vez não foi apenas uma, e sim 3 vezes. Mas o que de longe mais me incomodou foi a porta do necrotério. Escutei batidas vindo de dentro dela. Fiz o contato com meus colegas para relatar o tal acontecido e eles me disseram para verificar. Na hora gelei, mas era minha função e tive que fazer. À medida que eu ia chegando perto daquela porta, parecia que sentia uma certa pressão, uma companhia. Quando abri a porta, estava tudo escuro lá dentro. Iluminei com a minha lanterna e só vi os corpos em macas com seus panos por cima e um frio intenso que estava o lugar. Fechei a porta e voltei para o meu posto. Já era por volta de umas 4 da manhã e logo meu turno iria terminar. Até que no corredor do necrotério, em frente à porta, eu vi uma mulher. Ela estava de vestido branco. Sua roupa estava gasta. Ela tinha cabelos lisos e curtos. Estava de costas para mim e de frente para a porta. E um piscar de olhos, bem na minha frente, ela sumiu. Eu vi ela lá e do nada ela sumiu diante dos meus olhos. Aquilo me assustou para valer. Fiquei com muito medo, orando na minha cabine. Até que o relógio bateu às 5 da manhã e eu fui liberado. Na noite seguinte, quando retornei, contei ao meu colega que disse para eu me acostumar com isso se fosse querer ficar na vaga. Não gostei muito, mas no momento não tinha escolha. Fui para o meu posto assim que entrei na cabine para começar meu turno. Vi enfermeiros descendo mais um corpo para lá. O problema é que dessa vez eles pararam no meio do caminho, pois foram chamados para uma emergência e deixaram o corpo na porta do necrotério. Disseram que já voltaria. Tentei não ficar olhando para a cena, mas era inevitável o corpo em frente à porta. E a impressão de alguém correndo ali já era rotina, mas dessa vez me distraiu. E quando voltei os olhos para a porta do necrotério, vi o corpo que estava na porta sentar, com um lençol em cima dele. Esfreguei meus olhos, pois não estava acreditando na cena, e quando olhei novamente, estava deitado normal. Pensei que estava ficando louco. Na madrugada seguinte, vi um homem parado na porta. Dessa vez, me olhava, não dava para ver seu rosto. E ele veio correndo na direção da cabine do nada, e quando chegou perto de mim, eu gritei e ele sumiu. Não tinha nada. Aquilo estava me assustando demais e me enlouquecendo. No outro dia, me pediram para levar um corpo para dentro, pois o plantão estava cheio. Desvio de função é normal em certas profissões.
E lá estava eu empurrando a maca com o lenço. Abro a porta e deixo a maca perto da entrada. Estava com a luz apagada e estava bem escuro lá dentro. A sensação foi horrível. Parecia que tinha alguém atrás de mim o tempo todo me vigiando. Todo dia eu estava sofrendo para trabalhar lá e comecei a ter pesadelos com aquilo também, não conseguindo dormir mais direito. Realmente aquele lugar era perturbado e estava me perturbando. E foi assim, naquele lugar, o pequeno tempo que consegui ficar no emprego. Fui muito perturbado, mas muito mesmo. Decidi pedir as contas, pois nem dormir direito estava conseguindo. Isso estava me afetando em casa com a minha família. E no trabalho estava à base de remédios, pois ficava muito tenso em ter que ficar encarando aquela porta daquele lugar e ver aquelas coisas que eu já estava vendo. Dinheiro nenhum, mais dinheiro nenhum vale a sua sanidade. Pessoal, essa história aí, imagina ter que trabalhar num local assim, nossa, isso é realmente horrível. Isso me fez lembrar uma outra história, que essa foi a minha avó que me contou, que ela também chegou a trabalhar numa cozinha num hospital que também ficava próximo ao necrotério, e também era essa pegada aí também desse rapaz. Aí você tem alguma história semelhante, alguma coisa? Manda pra gente aí no e-mail da descrição, vai ser um prazer contar seu relato. Um abraço.